Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cid do Sebo Clepsidra e eu estou gravando esse vídeo hoje para apresentar para vocês nosso 18º livro, que é, sem sombra de dúvidas, o livro com a edição mais difícil, mais complexa e com certeza mais trabalhosa de toda a minha vida. Estou falando do primeiro volume do Varney o Vampiro, ou O Banquete de Sangue, um penny dreadful inglês do James Malcolm Rymer, publicado em fascículos entre 1845 e 1847. É a primeira tradução dele para o português e nós queríamos agradecer demais a todos vocês que participaram do catarse dele, do financiamento coletivo, né, e que tiveram toda a paciência do mundo conforme a gente foi fazendo os ajustes necessários para entregá-lo com a excelência que vocês merecem, né, porque foi bem demorado, foi mais de um ano de atraso. Né, a gente tem que agradecer demais também a equipe do Catarse, né, por todo o apoio e por toda a paciência, compreensão que todo mundo lá demonstrou, né, em relação a esse projeto. Nunca fizeram nenhum tipo de pressão, né, aquela pressão mais brutal, assim, né, eles sempre perceberam que a gente estava se comunicando, né, com os clientes e a gente teve bastante coisa a resolver. Eu vou contar um pouquinho de tudo isso para vocês. Primeiro eu gostaria então de convidá-los a ouvir um pouquinho sobre a obra, né, para quem não conhece ainda, essa saga vampírica ali do meio do século XIX. Né, então, para começar a falar disso, eu vou comentar um pouquinho o contexto de produção. Né, o que é um penny dreadful? A gente sabe, né, que o gótico surgiu com os romances, né, no Reino Unido, especialmente na Inglaterra, e depois ele migrou para o teatro. Né, então, vocês têm ali entre 1765, que é o ano de publicação do Castelo de Otranto, do Horace Walpole, até mais ou menos ali o finalzinho da década de 1780, né, comecinho ali da década de 1790, uma predominância do gótico na poesia narrativa, né, com muita influência das baladas alemãs e escocesas, e também no palco. Né, o drama gótico ele era mais aceito do que o romance gótico. Ele enfrentava menos resistência das pessoas que se viam como frutos ali da idade da razão, né, e que já não tinham mais a mesma predisposição para o romanesco, né, ou para o fantástico, ou para tudo que não tivesse uma explicação racional. Né. Então, predominava na literatura um tipo de romance mais focado nos costumes, mais focados nas tramas um pouquinho mais sentimentais, vamos dizer assim. Né. E também ali já havia um germe do que seria o romance histórico, né? Então esse germe ali de um historicismo, né, em romances como The Recess, como Longsword, já estava ganhando terreno também, né, paralelamente a essa produção gótica. Né. Só que ali, né, na década de 1790, graças à influência do charme romano alemão, né, com Schiller, por exemplo, né, que escreveu O Aparicionista, o gótico volta com força para o romance, né, já com modelos que vão mesclar, né, o que havia sido feito antes, né, especialmente na Inglaterra, com o que veio da Alemanha e passou a circular e passou a ser traduzido, né, e admirado. Né. Então nós temos ali na década de 1790 uma enxurrada de romances, né, um grande número de novas editoras apostando nesse filão e, ao mesmo tempo, nós tínhamos ali um avanço, né, dos projetos de alfabetização que começaram timidamente, né, mas que fizeram com que uma parte da população, né, especialmente graças a instituições civis, né, começassem a ter acesso à leitura. Né. E basicamente você tinha tantos romances góticos e tantos dramas góticos sendo anunciados em pôsteres, por exemplo, pela cidade, especialmente em Londres, que o interesse por esse tipo de narrativa começou a despertar, né, uma espécie de ambição, né, de editores pequenos, especialmente, no sentido de eles atingirem outros públicos, além daquele público que tinha condições financeiras de comprar esses romances de capa dura ou de comprar o ingresso de um teatro. Né. Então surgiram os chapbooks e os blue books, né, que são pequenos panfletos, livretinhos, que resumiam romances góticos ou apresentavam adaptações, ou então vinham com histórias anônimas, né, muitas vezes eram excertos de romances, às vezes eram obras autorais novas, muitas vezes publicadas sem uma indicação da autoria, né, e isso fez com que o gótico se aproximasse de
de um estilo mais popularesco, de um estilo um pouquinho mais perto ali do que virou a literatura de terror depois, né? Então, sem tanta descrição, sem tanta preocupação, né, em alongar as relações afetivas das personagens, né, e com muito enfoque em cenas terríveis, com muita presença do sobrenatural, né? Só que ali, quando a gente chega, depois de 20 anos, né, um pouquinho mais, uns 25 anos ali de exuberância dessa indústria, quando a gente chega ali no comecinho da década de 1820, surgem novas tecnologias que permitem um aumento do número de periódicos. A impressão se torna mais rápida, né, e a gente passa a ter jornais, a gente passa a ter revistas, a gente passa a ter as reviews, né, que são periódicos trimestrais mais sérios, e os anuários, trazendo essas narrativas, né, especialmente contos, né. E aí o que acontece? A gente passa então de um terreno que é a narrativa gótica popular sendo apresentada como contos, né, em periódicos e em livretos, para um momento em que você tem uma tecnologia que te permite fazer tiragens altas e baratas, né, e aos poucos esses editores começam a perceber que existe um grande interesse, por exemplo, nas notícias sobre crimes, né, então grandes assassinatos são objeto de interesse da população, e começaram a surgir então panfletos especializados nesse tipo de assunto, né? E aí um desses grandes editores, que era o Lloyd, começa a criar uma série de panfletos, né, literários, que eram mais ou menos o que na França foi ser o folhetim, né? Mas embora na França o folhetim circulasse pelos jornais, na Inglaterra, especialmente em Londres, esses fascículos eram avulsos, vendidos na rua mesmo, né, e eles iam formando aos poucos, capítulo por capítulo, grandes romances, né? E como eles custavam um centavo, né, um penny, eles começaram a ser chamados de penny bloods ou penny dreadfuls, né? E grandes histórias foram contadas dessa forma, né? Geralmente eles tinham um trabalho também com xilogravura para imprimir, né, ilustrações no frontispício desses fascículos. Então, além de a gente ter aí, né, uma literatura popularesca que misturava aventura, horror, humor, né, nós tínhamos um trabalho muito novo, né, de ilustração literária. Foi um grande florescimento da ilustração literária, que geralmente antes se restringia a obras muito caras, né, e anuários para a classe média, por exemplo. Então, o que mais atraía a atenção desse público era o gótico e esse romance social que explorava a miséria, né, como nós temos, por exemplo, com a influência do Eugène Sue, né, Os Mistérios de Londres, escritos pelo Reynolds, né, na Inglaterra. E então você tem de um lado, né, essa literatura explorando a pobreza, explorando essa vida, esse mundo cão, né, do mundo operário de Londres, né, e do outro, algo mais evasivo, que não esfrega tanto na cara do leitor a realidade que ele vive, que são, né, os penny dreadfuls sobrenaturais, góticos, né, ou históricos. E aí nós temos o Sweeney Todd, o barbeiro demoníaco da Rua Fleet, nós temos Fausto, nós temos Wagner, o lobisomem, e aquele que foi, desses penny dreadfuls góticos, o mais duradouro, o mais popular é Varney o Vampiro, que teve mais de 200 capítulos, que ficou durante 2 anos sendo vendido. E ele conta a história de uma família, né, que mora numa casa ancestral, né, da família, e que passa a sofrer ataques de um vampiro centenário, né? E esse vampiro, ele se aproxima dessa família, primeiro de uma forma bem bestial mesmo, quase como se fosse um ataque de lobisomem, assim, né? Ele não se apresenta como um ser social, né? É um ser bestial totalmente, né? Ele invade a casa, ataca a mais jovem, né? A donzela da família na sua própria cama, e aos poucos, conforme essa família vai investigando de onde veio esse ataque, ele se mostra também como uma pessoa razoável, como alguém que tem maneiras aristocráticas, né, que consegue conversar, consegue negociar, ele vai ser, né, convocado para duelos, ele passa a ter uma vida social. Então ele é uma figura um pouco mais complexa do que os vampiros que apareciam antes, né? E o grande protótipo desse vampiro aristocrático que tem essas duas facetas é o Lord Riven, do Vampiro do Polidori,
né? Então a gente tem uma espécie de continuação, uma sobrevida desse protótipo, desse vampiro byrônico ou vampiro byroniano, né? Esse homem fatal, Dom Juanesco, na figura do Varney, né? E ele é extremamente educado, extremamente irônico, extremamente confiante, é uma figura muito interessante, né? Esse Penny Dreadful, ele passou então 2 anos sendo publicado como fascículos, e aí de repente havia um esgotamento dessa fórmula e os editores resolveram interrompê-lo, né? Mas lançaram, né, em 2 volumes, em 1847, a versão compilada dele, e a gente usou então uma edição facsimilar desses 2 volumes para fazer o nosso, que veio em 4 volumes, né? Se vocês repararem, a gente coloca aqui o texto em uma coluna só, né? O original tinha 2 colunas, a gente preserva as ilustrações. Eu dei a sorte de abrir justamente numa página ilustrada, né? Mas a gente coloca um corpo do texto muito maior do que o que havia antes, porque a gente sabe que o leitor vai agradecer uma leitura mais confortável, né? E como é que foi que a gente chegou nisso, né? Eu gosto de vampirismo, pesquiso essas coisas desde que eu sou, né, pré-adolescente. Eu tinha uma fixação com filmes de vampiros, né, com HQs de vampiros, com romances. Eu li o Drácula muito cedo e tal. E eu sempre lia referências ao Varney, que eu achava que eu nunca ia ser capaz de encontrar na minha vida, né? Só que felizmente, né, como já havia internet, eu já conseguia importar as coisas com mais facilidade, eu consegui importar essa edição da Dover, em 2 volumes, facsimilar, né? E um grande amigo meu, Carlos Primati, também nutria uma grande curiosidade, né, por esse Penny Dreadful, e a gente começou então lá em 2002 a conversar, né, depois que a gente fez o livro Voivode, Estudos sobre Vampiros, que eu organizei e que ele editou. Nós começamos então a traduzir o Varney, né, com outras pessoas, como o Ricardo Giassetti, que hoje é o editor da Mojo, né? E a gente foi começando então esse trabalho, mas era um trabalho muito monumental, era algo hercúleo mesmo, e a gente não conseguiu na época, né, manter aquela dedicação necessária, porque com o tempo a gente percebeu que o mercado brasileiro era muito mais traiçoeiro do que a gente pensava, né? Então a gente não conseguiu distribuir o Voivode, que foi o primeiro livro da editora do Primati, né, a Pandemonium, e a gente começou a achar que ia ser um pouquinho mais árduo esse processo do que a gente gostaria que ele fosse, né? E a gente acabou então congelando esse projeto, e aí agora, quase 20 anos depois, né, eu com a editora que eu criei e que tem o Primati também como colaborador, né, a gente resolveu resgatar e ressuscitar esse projeto, né, usando o financiamento coletivo. A gente então fez uma equipe, eu montei uma equipe, mais ou menos como a gente tinha feito lá em 2002, com 4 tradutores, né? Eu não estaria entre os tradutores, estaria só editando. E aí a gente fez isso para poder entregar o livro com mais rapidez. E aí eu faço um meia-culpa, eu acho que não foi uma boa ideia ter mais de um tradutor, porque o trabalho de padronização, uniformização, levou muito mais tempo do que eu imaginei. Então eu subestimei a complexidade dessa etapa, né, de uma preparação do texto, e, portanto, peço desculpas a quem aguardou tanto tempo, porque foi um erro de estratégia mesmo, né? Mas a gente fez o quê? A gente passou esse texto, não por uma, mas por 2 edições. Então, o Primati, que no começo era só um dos 4 tradutores, passou a ser também coeditor, e ele faz uma edição como tradutor, sabendo, né, de todos os parâmetros que a gente estabeleceu. Ele passa então a trabalhar também em outros capítulos, e agradeço muito também todo o esforço, né, do Alcebiades Diniz, da Marina Sena, do Tássio Capraneira, que fizeram também parte da equipe de tradução, né, e que tiveram muito trabalho para conseguir entregar esse lote enorme de capítulos do Varney, né? E aí o que a gente fez? A gente percebeu que, por melhor que seja o tradutor hoje, existem variantes linguísticas, existem expressões idiomáticas, e existem construções, né, frasais e mesmo ordenações sintáticas que você dificilmente vai encontrar em referências, né, em dicionários, mesmo dicionários especializados da era vitoriana, você não vai encontrar, né, o significado daquelas expressões, porque você tem, às vezes, personagens que são, por exemplo, almirantes, marujos ali, um marinheiro, se xingando, brigando, né, pessoas ali
das camadas mais populares de Londres, fazendo gracejos, então você tem muita gíria e tal, e isso tudo a gente não queria traduzir de qualquer jeito, a gente queria fazer uma pesquisa assim, meio arqueológica mesmo, de ir atrás de outras obras que tivessem expressões parecidas para ver como que elas foram traduzidas, em outros contextos, o que a gente poderia, né, depreender delas, porque realmente era muito difícil às vezes saber o que estava sendo dito, né? E isso muda tudo, né? Um exemplo que o Primati deu uma vez, aparece lá que eles estavam diante do The Old Wooden Walls of England. E aí você fala, tudo bem, né? Eles estão diante das velhas muralhas de madeira da Inglaterra. Mas isso não significa exatamente, né, a tradução literal, né? Isso quer dizer que eles estavam diante dos navios de guerra da Inglaterra. Então como é que você se vacina contra isso? Você tem que desconfiar de tudo. Então a gente fez tudo de uma forma muito minuciosa. Pode ser que a gente não esteja ainda no ponto de excelência que a gente quer chegar, mas se a gente reparar que ainda passou alguma coisa, que não está exatamente no ponto exato da tradução que a gente almeja, né, a gente vai contar inclusive com vocês, com o respaldo de vocês, para nas próximas impressões ir apurando esse trabalho, né? Eu acho que agora ele já chegou, já está lapidado. Eu não consigo ver hoje como melhorar, né? Mas com a ajuda de vocês, com certeza a gente vai conseguir aprimorar ainda, e eu agradeço qualquer sugestão que vocês tiverem, tá bom? Então eu quero mostrar um pouquinho mais agora do Varney, né? Ele foi planejado como um livro de 250 páginas, né, inicialmente. A gente colocou um apêndice no final, né, com um artigo, né, da época, que foi escrito entre a publicação do Polidori e a publicação do Varney, né, e ele vai falar um pouquinho sobre esse interesse público pela figura do vampiro. Isso já faz ele crescer um pouquinho. A introdução também tem mais de 20 páginas, a gente teve aqui um prefácio muito cuidadoso, escrito pelo Alcebiades Diniz, que é um dos tradutores, né, então isso fez o livro crescer um pouquinho. E ele acabou não com 250, mas com 552 páginas. Então são 300 páginas a mais, né? Quem apoiou o livro de 250 páginas vai receber um livro com mais do que o dobro de páginas prometidas e não vai pagar mais nada por isso, né? A gente também tem, então, um trabalho aqui que é o seguinte, o tratamento de imagem das ilustrações, né, que garante que a gente possa trazer, né, todas elas, e são várias ilustrações, é também um trabalho bastante delicado, né? Existe um trabalho também, a gente colocou notas, né, no livro, e como vocês podem ver, é pouco texto por página, porque tem muito diálogo, então fica muito espaço em branco, mas mesmo assim a gente não quis reduzir o corpo, deixar aquela letrinha pequena para ganhar, economizar com o orçamento da gráfica, tá? Então a gente colocou do nosso bolso mesmo, né, esse valor que faltava para poder apresentar para vocês como a gente acha que vocês mereciam. O livro tem 4 volumes, né? Ele vai ter os outros 3 volumes também anunciados em breve. O segundo volume vai entrar em financiamento coletivo provavelmente no começo do ano que vem, né? E os outros também, mais ou menos assim, a cada ano e meio a gente vai fazer mais um, tá bom? Então, a gente não sabe também exatamente quem é o autor do livro, isso é impossível hoje, mas todos os indícios indicam que o James Malcolm Rymer, que é o autor do Penny Dreadful, String of Pearls, né, que foi publicado no Brasil pela Wish como Sweeney Todd, o barbeiro demoníaco da Rua Fleet, seja então o autor dele, ou de quase todos os capítulos dele, né? O Brackett Prest também, que é um outro autor de Penny Dreadfuls, muito importante na época, muitas vezes aparece como coautor. E nós sabemos que é possível que ele tenha escrito alguns capítulos, mas nós não sabemos quantos capítulos ou quais capítulos, então ele não é creditado como autor aqui, tá bom? Mas existe essa questão da autoria. Então, esse livro aqui ele está agora, atualmente, em pré-venda no nosso site, né? Os envios começam mais ou menos ali no dia 5. Para quem apoiou no Catarse, a gente já tem a ecobag, já tem o postal, já tem o marcador de páginas. Falta agora fazer as camisetas, eu estou esperando todo mundo me dizer qual é o tamanho certo da camiseta. Já pedi para todo mundo confirmar o endereço. Eu estou esperando chegarem as caixas agora. A caixa agora no Brasil está um problema, né? Papelão, os insumos estão em falta. Então a gente está esperando chegar esse lote de caixas. Pode ser que chegue amanhã, pode ser que chegue daqui a 10 dias, então a gente depende disso chegar para poder mandar para vocês. Então peço só mais um pouquinho de paciência, mas Varney é uma realidade, o livro está pronto. Eu agradeço então de novo todo mundo que apoiou, todo mundo que fez a compra na pré-venda, todo mundo que pretende comprar esse livro, que vai resenhar, que vai compartilhar, que vai nos ajudar nesse próximo momento, que é a venda do material. E desejo uma boa leitura para todos, e um abraço e até a próxima.